Bom, boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, amigos, colegas de turma. Estou gravando aqui o último portfólio da disciplina de TMS, onde a gente vai aprender a mexer um pouquinho no iPath Studio, tá? E aí o meu projeto, para dar uma resumida, basicamente consiste em um projeto em que a gente elabora, através do uso de uma planilha do Excel, a passagem de dados para um formulário para aprovação ou não de empréstimos, né? Então, durante os meus estudos, um pouquinho sobre a plataforma iPath e o que ela poderia fornecer, né, para poder estar aprendendo e desenvolvendo, eu descobri que o iPath tinha algumas páginas para a gente poder estar aprendendo a mexer e aprendendo a estar desenvolvendo o RPA com base nelas. E uma delas é o iBank. Então, é uma interface, como se fosse uma interface de um banco, onde a gente consegue realizar automações dentro dessa interface. E aí foi a ideia que surgiu, né, durante o que eu estava pesquisando, durante as aulas que eu estava vendo e o que eu estava pesquisando na internet, foi desenvolver um robô RPA para realizar processamento de empréstimos, né? Então essa daqui é a página do iBank. A gente pode ter um pouquinho de noção de como que é, a gente faz login e senha, entra na interface do banco, eu posso criar uma conta aqui. Vou traduzir para o português para vocês poderem entender melhor, tá? Mas toda a programação RPA que eu fiz, no meu caso, foi em inglês. Então, eu já vou mostrar para vocês. E aí aqui tem a opção de contas correntes, cartão de crédito, etc. que o iBank dá para você. Mas a gente vai utilizar aqui a aba de empréstimos, né? Então, sim, eu, durante o meu desenvolvimento RPA, optei por já entrar diretamente nessa página aqui e não executar o caminho de trilhar. Justamente para a gente não estar suscetível a erro, enfim, e acontecer alguns problemas durante o desenvolvimento RPA, tá bom? Então aqui eu clico aplicar para o empréstimo e ele dá um formulário para me preencher tanto com o endereço de e-mail solicitante, o valor do empréstimo que irei solicitar, né? O prazo que esse empréstimo vai perdurar, a minha renda anual corrente, antes dos impostos, a minha idade. E aí eu tenho esse formulário pronto, basicamente. E aí eu preencho esses dados e envio. E ele me dá uma devolutiva se eu fui aprovado ou não para o pedido de empréstimo. Como se fosse a gente está solicitando o cartão de crédito e etc. Aqui eu vou preencher com os meus dados para vocês terem uma noção. Então, coloquei meu e-mail ali mesmo. Vou colocar um valor aqui de R$20.000. O prazo do empréstimo de 1 ano ou um mês, né? A gente não sabe porque o iBank não deu ali a opção para colocar. A minha renda anual, vou colocar aqui, que eu posso preencher, na verdade, né? 40 mil por ano, por exemplo. E a minha idade é 25 anos, tá? Simulando. E aí eu clico aqui e envio meu pedido de empréstimo. Eu vou mostrar para vocês como é que fica na parte de inglês, tá? Então, aqui como tá na minha programação RPA. Então aqui eu vou submeter o formulário e ele vai me dar o resultado. Parabéns, você foi aprovado para um empréstimo na iBank, né? Aqui ele me dá a taxa, então a taxa de 10% de APR ou aproveitamento ao ano ou ao mês, enfim, ele não mostra muito bem. E me dá um ID para poder estar entrando depois e seguindo os próximos passos para a execução do empréstimo de forma fictícia, né? Aqui ele volta para o centro de empréstimos e aqui ele aplica o formulário e deixa eu gerar um novo, tá bom? Legal. Mostrei para vocês como é que funciona o iBank. E aí, vou mostrar agora a planilha do Excel. Então, essa daqui é a planilha do Excel. Aqui tem um e-mail solicitante que eu mostrei para vocês, o montante do empréstimo, o tempo do empréstimo, no caso aqui está term, perdão. Aqui é o tempo do empréstimo, tá? A minha renda anual atual, antes de impostos, igual estava no formulário. A minha idade, o status do empréstimo, o ID e a taxa, que é o APR lá que eles dão, tá? Aqui eu criei algumas situações fictícias. Então tem a Maria, o Pedro, a Daniela, o João, a
a Sandra e o Marcelo. Aqui, eu já dei um micro spoiler, mas aqui são os status do empréstimo, tá bom? Isso daqui ele vai preencher de forma automática depois, tirando os dados lá do navegador para cá. Então vocês viram aqui como que tá ok? Clica aqui para salvar. Vocês viram que agora eu removi os dados e vou fechar essa planilha do Excel que vai ser preenchida depois. Legal. Lembrando que o meu sistema operacional é Windows 11, então teve que rolar algumas adaptações em relação a cliques e tudo mais, mas como o formulário do iBank lá e a plataforma do iPad já deu ele pré-pronto, facilitou um pouquinho. Mas se fosse para fazer num formulário Google e tudo mais, eu teria que programar o clique, onde o meu cursor do mouse ia, etc. Voltando para cá, agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o desenvolvimento do meu main. Então, mostrando novamente, só para não ter erro, aqui está a minha planilha que eu acabei de mostrar para vocês. Ela fica aqui na aba de projetos na lateral. Eu consigo ter acesso por ela do que está preenchido ou não, tá? Ele está carregando aqui, ó. E legal ele ter aberto aqui. Deixa eu só esticar um pouquinho. Opa. Aqui, ó. Aqui está o ID do empréstimo, a situação e o APR. Vocês viram que eles não estão preenchidos. Então ele vai preencher automaticamente depois com os dados do navegador. Então ele retira os dados da internet do navegador e passa para o Excel. Retira os dados do Excel e passa para a internet. Basicamente isso o que o robozinho RPA está fazendo, tá? Legal, mostrei aqui. Vou fechar novamente, tá? E aí a gente vai para a sequência aqui do projeto. Então, eu utilizei aqui no Excel Application Scope para poder estar localizando onde está a minha planilha, pedidos de empréstimo, que eu criei e mostrei para vocês. Então, ele vai, primeira etapa, ele localizar a planilha para poder dar início aos processos, né, as atividades geradas. E a partir daí, ele faz um read range, que é basicamente ele lê os valores do intervalo de uma planilha e traz para mim aqui. No caso, é a primeira aba ali da planilha, que é a parte de pedidos, tá? A partir daí, eu faço a integração do robô com o navegador, que é o meu browser, que é o Google Chrome, tá? Que eu utilizei. E aí ele já faz a ligação direta com o iBank. Aqui ele tem a print screen, né, o identificador do aplicativo que vai ser automatizado. E aí ele já traz para mim o URL do navegador. Pô, por que está str o iBank? É basicamente as variáveis que eu coloquei. Então aqui está algumas das variáveis que eu fui implementando. Então, essa primeira aqui, str_ybank, é uma variável do tipo string, que tem, basicamente, por padrão, o link do site que ele vai acessar, que é o link do formulário que está aqui no Google Chrome, tá bom? E a partir do link do Google Chrome, ele realiza para mim algumas atividades. Entre elas está aqui, for each row in data table, que é basicamente o preenchimento da tabela. Então ele pega os dados da tabela que eu mostrei do Excel e preenche no formulário lá no Google, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Aqui eu coloquei um log mensagem que é basicamente utilizado para ler. Ele grava as mensagens de diagnóstico e são enviados ao orquestrador, que é a página de logs na web. E aí ele faz aqui para mim, dentro da variável row, né? O e-mail solicitante. Então, lá dentro, eu selecionei o indicador do destino. Então, eu cliquei aqui, basicamente, e selecionei aonde que eu queria que ele clicasse, que preenchesse. Então, ele abriu uma caixinha verde, eu cliquei e ele vai preencher automaticamente aqui. Tudo vai ficar mais fácil quando eu demonstrar. E ele fez subsequentemente para todas as entradas ali. Então, o e-mail, o montante, o tempo que eu vou fazer de empréstimo, a minha idade, enfim, quanto eu ganho por ano e etc, como eu já tinha mostrado. E depois ele submete o formulário, ok? Legal. E aí eu entro numa condicional aqui. Se eu fui aprovado no formulário, perfeito. Ele pega e já começa
ele pula para o próximo nome na tabela, que é o João, depois a Maria, ele vai para Maria, preenche os dados da Maria e vê se a Maria foi. E aí é que tem a grande questão e um pouquinho da dificuldade que eu tive depois que eu apanhei até achar, né? Então, ele pega os dados, preenche com a taxa de APR e o ID, joga para lá. E aqui, ó, você tem que direcionar certinho onde você está pegando. Então, se você colocar a string do caminho do Excel aqui, que é basicamente onde está a minha planilha, ele não vai aceitar de primeira. Então aqui eu tive que colocar diretamente o caminho aqui, ou seja, referenciar a planilha do Excel, e ele foi certinho, né? Então, para os dois lados, tá? E aí, se ele tá tudo ok, ele vai realizar as seguintes execuções. Ele vai na planilha de pedidos, se foi aprovado, ele preenche como aprovado. Depois ele vai copiar o ID do empréstimo, preenche o ID do empréstimo. Depois colocar a PR, que é a taxa, mais a porcentagem aqui, tá bom? Se não rolar, ele escreve negado e recomeça novamente todo o processo, tá bom? Então a condicional está aqui. É legal falar que aqui ele divide por colunas, então é a coluna F, G e H, então ele referencia para mim por colunas, e aí aqui eu consigo organizar o preenchimento, tá bom? Depois ele clica, tem novamente o comando de clique para aplicar o formulário, tá? E eu tenho um contador, então ele faz a mesma, a partir depois que ele fez a atividade, no caso, ele faz o ICM, eu defino uma variável de fluxo de trabalho, ou seja, ele volta de novo para a atividade padrão para realizar novamente. E aí depois disso ele realiza novamente até fechar o ciclo por conseguinte, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês como que é. Eu vou abrir uma nova guia aqui. Vou fechar o iBank, porque eu coloquei o comando para ele abrir, para vocês verem que ele vai abrir automaticamente. Eu não vou movimentar nada, só vou dar o play aqui, vou depositar o arquivo. Eu estou gravando com o OBS Studio, então tá sem webcam. Mas, garanto para vocês que eu não estou fazendo nada, vou colocar só executar aqui. Ele verifica se tem erro, ele começa a compilar, basicamente. E ele já começa a executar. Ele fecha tudo. Vocês vão ver que ele vai abrir o Excel. Olha lá. Realizou a verificação no Excel e já abre o navegador aqui, ó, para preenchimento. Pra vocês verem que eu não estou escrevendo nada, tanto que tá tão rápido assim. Eu bati uma palma aqui, basicamente, para mostrar que eu não estou mexendo. E aí, ó, pra vocês terem noção, ele pega os dados e já joga direto pro Excel, ó. Então, se você foi aprovado ou não, ele pega os dados e já joga pro Excel. Olha lá, 4% e o ID. Tá? E se vocês notarem aqui embaixo na barra de tarefas, sempre fica abrindo o Excel porque ele está puxando. Vamos ver no caso da Daniela quanto que foi. A Daniela 9%, ID 63EB. Depois a gente dá uma confere lá para ver. E aí ele vai preenchendo por consequente, vai acabando. E a gente checa o da Daniela. Eu não estou preenchendo nada. Ele está fazendo automaticamente sozinho. Tá? Ele vai repetindo o ciclo até finalizar todas as colunas do Excel. Lá no caso ele não foi, ó, tá vendo? Ele não aprovou o empréstimo, então provavelmente esse último ele vai ter que estar negado lá. Então agora o Marcelo, vamos ver o Marcelo. Marcelo negado, a gente pode conferir depois se o Marcelo foi negado ou não, tá? Preencheu no Excel e terminou a minha execução do RPA, tá? Foi bem rápido até. E aí como é que a gente vai fazer para checar agora? É só clicar aqui em pedidos de empréstimo. Ele vai abrir para minha planilha, tá? Legal que o iPad ele tem integração com o Excel, então quando a gente instala o aplicativo, aqui ó, o Marcelo, vou mostrar, a gente acabou de ver ali, né? O Marcelo ele foi negado, automaticamente ele preencheu como negado, tá vendo? A Daniela,
né? Dela era 9% e o ID 63 é bi, né? Aqui, ó. Então, Daniela aqui. E é super prático, intuitivo. Isso aqui é bom para empresas que precisam ter essa dinamicidade no preenchimento de dados do Excel para planilhas. Então não serve só para o formulário do iPad, mas se eu quiser aplicar para o Google Docs ou até mesmo para preenchimento de dados de empréstimo, para caso de financiamento de veículos, motos e etc. Ele faz todo esse processo para mim. Só juntar os dados das pessoas e submeter à plataforma em destaque, tá bom? Esse basicamente foi o robô RPA que eu utilizei. Espero que vocês tenham gostado, espero que o professor tenha gostado. Qualquer coisa eu disponibilizo o arquivo.men, o professor está dando uma olhada e está utilizando, ok? Obrigado pela atenção e é isso.